E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company, a história de tudo. Hoje nós vamos tratar aqui justamente dos 3 concílios da Igreja Católica que mudaram os rumos da cristandade e do próprio catolicismo. E aí galera, nós temos 3 grandes concílios da Igreja Católica que transformaram o pensamento cristão de acordo com as eras, tá ok? E também o catolicismo, porque a Igreja Católica é a instituição mais antiga do mundo que existe até hoje. Ela nasce já em Roma e atravessa a Idade Antiga, a Idade Média, a Moderna e está presente na contemporânea. Então ela é sim a instituição mais antiga do mundo, relacionada a uma das maiores religiões do planeta, que é o cristianismo. E nós tivemos 3 grandes concílios, encontros importantes. O primeiro que nós temos seria justamente o concílio de Nicéia, tá ok? Por volta do século III, tá? Encabeçado pelo imperador Constantino de Roma, que se converteu ao cristianismo, e Constantino também foi responsável por fundar a Igreja Católica. Isso mesmo, galera, fundar a Igreja Católica nesse concílio, o concílio de Nicéia. Esse concílio teve alguns pontos muito importantes para a cristandade, porque a cristandade ela deixou de ser perseguida e os imperadores romanos foram se convertendo ao cristianismo. E no concílio de Nicéia, então, Constantino funda a Igreja Católica. O cristianismo deixou de ser simplesmente um apêndice do judaísmo e agora passa a ser uma religião, uma igreja própria. Dentro desse concílio também ficou decidido a divindade de Jesus, porque Jesus era questionado pelos próprios líderes cristãos se ele era o Deus encarnado, era parte da substância do Deus encarnado. Então nesse concílio realmente foi decidido que Jesus era o Deus encarnado, seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um outro ponto do concílio de Nicéia, também bacana, foi dar poder a outras igrejas cristãs, então, que estavam sendo fundadas, como a igreja de Antioquia, de tomar algumas decisões locais. Isso seria de extrema importância também. Compreenderam? E o terceiro, dentro do concílio de Nicéia, o terceiro ponto foi a data da Páscoa. Porque nós não temos realmente uma data certa ali da crucificação de Jesus, do momento de paixão, morte e ressurreição de Jesus. Sabemos nós que a data é muito próxima da Páscoa judaica, que se comemora a saída de Moisés e o povo hebreu do Egito para a Palestina, para Canaã, terra prometida. Mas, de certa forma, nós não temos tanta certeza dessa data, e ficou decidido no concílio de Nicéia que a Páscoa cristã seria então nesse mesmo momento da Páscoa judaica, simbolizando a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, isso atravessa o resto da Idade Antiga e entra a Idade Média. A Igreja Católica, galera, vai ter forte influência depois da queda do Império Romano do Ocidente, tá ok? Vai ter influência no Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino. Depois que eles venham a se separar, lá vai se tornar a Igreja Ortodoxa, mas isso é um outro momento, um outro vídeo que a gente vai ter. E aí atravessa a Idade Média e entra a Idade Moderna. Quando entra a Idade Moderna, acontece a Reforma Protestante, o protestantismo. Lutero sai da igreja, Calvino sai da igreja, a maior parte dos protestantes, eles eram da própria igreja. E a proposta era reformar a Igreja Católica. Essa seria a ideia. Mas por fim eles foram expulsos, perseguidos e fundaram suas próprias igrejas cristãs. Compreenderam? De princípio não era a intenção de Lutero ou Calvino fundar as próprias igrejas. Não era bem essa intenção, mas foi o que acabou acontecendo. E o protestantismo se espalhou dentro da Europa como um todo. Ele começa a se espalhar, né? E muitos estados que estavam nascendo, governos, a Inglaterra, a Holanda, estavam adotando religiões protestantes, compreenderam? E a igreja então decidiu fazer um concílio. Né? O protestantismo começa em 1530, 1535 a se espalhar, e a Igreja Católica então faz o seu segundo concílio que nos interessa aqui, que vai mudar também os rumos da cristandade da igreja, que é o Concílio de Trento, em 1545. Compreenderam? Acontece ali, né, no meados do século XVI, e dentro desse concílio, a igreja ela fala, caramba, está acontecendo tanto movimento contra a igreja, acontecendo avanços da ciência, acontecendo essas reformas protestantes, eu preciso dar um jeito nisso. E nesse momento, então, a igreja ela pega e decide fazer o Concílio de Trento, e lá ela decide rever suas bases, rever seus dogmas e rituais que eram questionados pelos protestantistas. Nesse caso, a igreja então não muda nada.
ela vai manter o culto mariano, o culto à Virgem Maria, que era a mãe de Jesus, simbolizava a mulher na igreja. Ela vai manter o culto aos santos, porque muitos dos santos, na verdade, viraram santos porque morreram em nome do cristianismo, pelo martírio. Decide manter a transubstanciação, que é aquele momento da missa onde você tem o corpo e o sangue de Cristo na hóstia. Decide finalizar a Bíblia. É isso mesmo, por isso que eu estou dizendo que é um dos concílios mais importantes. Porque Lutero, ele vai finalizar a Bíblia, e a Bíblia protestante é diferente da Bíblia católica. A Bíblia católica tem mais alguns livros do que a Bíblia protestante. Por quê? Porque desde lá do concílio de Nicéia, foi reunido também os textos bíblicos apócrifos. Foi outro ponto importante no concílio de Nicéia. O que são os textos sagrados e o que são os apócrifos? Os apócrifos foram considerados não inspirados por Deus. E os sagrados, os inspirados por Deus. Por isso que você tem o evangelho de Lucas, Mateus, Marcos e João sendo sagrados, e os evangelhos encontrados depois, como os evangelhos apócrifos de Maria Madalena, Tomé, Filipe, foram considerados evangelhos não inspirados por Deus. Isso é decidido lá no concílio de Nicéia, o primeiro concílio que eu já falei com vocês. Só que a Bíblia vai sendo montada desde o concílio de Nicéia, e quando chega no concílio de Trento, a igreja decide ver quais eram os livros realmente inspirados de forma sagrada, e se fecha também a Bíblia católica. Por isso essa diferença da Bíblia protestante para a Bíblia católica. Outro ponto fundamental no Concílio de Trento é que a igreja então decide tomar uma atitude contra a reforma. Movimento esse que ficou conhecido então como contra-reforma, olha só. E nesse momento ela vai montar o índex, ou índice de livros proibidos para os católicos lerem. Era proibido ler esses livros, dava até perseguição e prisão. Claro que o primeiro da lista eram as 95 teses de Lutero, nesse período, né? Hoje você tem alguns outros livros, o índex existe ainda hoje, mas são livros que a igreja aconselha a não serem lidos pelos cristãos. Compreenderam? Essa é a ideia. Né? Um outro ponto importante que nós temos seria a criação da Santa Inquisição. Julgar os hereges. A Inquisição já existia na Idade Média, tá ok? E a igreja, então, no Concílio de Trento, decide espalhar a Inquisição em meio à sociedade, toda ela, não só para membros da igreja. E aí a Santa Inquisição, ela julgava o herege. E o que é o herege, galera? É o cristão, o herege é o cristão que abandonou o cristianismo e se converteu a outra religião. Ele é um herege. Por isso que o judeu e o muçulmano, eles não eram hereges, eles eram infiéis. Compreenderam? Mas a partir do momento que um judeu e um muçulmano se converterem ao cristianismo, e depois, nesse momento, eles retornam de novo ao judaísmo e ao islamismo, aí eles se tornam hereges e eram julgados pela Inquisição. E um outro ponto criado no Concílio de Trento foram as escolas, né, para levar a catequese, levar o catolicismo para o mundo. A mais famosa é a Companhia de Jesus ou Sociedade de Jesus, fundada por Inácio de Loyola. A proposta deles aí, então, seria justamente levar a cristandade para o mundo. Não foi só porque a igreja estava perdendo fiéis na Europa para o protestantismo e para a ciência, não. Sabe, a igreja católica e o cristianismo católico acreditavam no juízo final. Acreditavam não, acreditam no juízo final. Então, como o europeu começou a navegar nesse período também, galera, a igreja se perguntou, caramba, olha só, a maior parte do mundo não é cristão, nós temos a obrigação de convertê-los ao cristianismo, porque no dia do juízo final nós não cumprimos o nosso papel. Então a Companhia de Jesus passa a viajar junto com os navegantes, viajar pelo mundo inteiro para converter os outros povos ao cristianismo. Às vezes as formas eram um pouco violentas, às vezes não. Compreenderam? Isso aí vai existir realmente. Então nós falamos do Concílio de Nicéia, né, e do Concílio de Trento. O terceiro maior importante concílio da cristandade da Igreja Católica foi justamente o Concílio do Vaticano II. O Papa Leão XIII, ele vai trazer para a gente, né, no século XIX, algumas mudanças já para a Igreja Católica, dentro do Concílio do Vaticano, vamos dizer assim. Onde a Igreja vai aceitar o sistema capitalista, a Igreja vai começar a se opor ao socialismo,
porque o socialismo é um sistema político-econômico ateu, tá? O socialismo clássico ele é ateu, então a igreja vai se posicionar a favor das diferenças sociais, tá ok? E vai também, nesse caso, se posicionar contra o socialismo que se espalhava no século XIX, tá entendendo? Mas no Concílio do Vaticano II, tá? Você tem aí o Papa, né, João 23, você tem nesse momento aí a chamada encíclica Rerum Novarum. Essa encíclica reafirma que a igreja ela está do lado do comércio, está do lado do capitalismo, está do lado, né, desse modelo de sociedade de liberdade democrática. E aí a igreja diz que o empresário e o operário eles devem ser mais cristãos, que o mundo deveria ser mais cristão, que juntar riqueza é ganância, é pecado, e que o capitalismo deveria ser um sistema, então, né, um pouco mais cristão. E vai justamente pregar contra o socialismo, tá ok? Inclusive da União Soviética, que havia nascido em 1917. Então, no século XX, o Concílio do Vaticano II, ele toma uma posição onde a igreja vai se ligar às camadas mais baixas da sociedade, mas sem abandonar o sistema capitalista. É onde nasce a pastoral da família, a pastoral da saúde, a igreja vai atingir esses pontos, e isso deu origem, então, olha que bacana, tá gostando? Dê seu like aí, se inscreva no canal, marca o sininho para você receber as notificações, que nós sempre temos muito assunto interessante, porque o Historizado Company é a história de tudo, então tudo nós temos. E aí nesse momento, tá ok? Nós temos o Concílio do Vaticano II, né, dando origem ao que ficou conhecido, ao movimento da igreja, que ficou conhecido como socialismo cristão, olha só. Que era uma resposta ao socialismo científico de Marx, de Engels, olha que interessante. O socialismo cristão foi justamente isso, a igreja se ligando às camadas mais baixas, também chamado de catolicismo social, se ligando às camadas mais pobres. Por quê? Porque Marx disse que a religião era o ócio do povo. Marx vai falar que ao longo da história do mundo a religião sempre estava ligada às elites, tá ok? Aos faraós, aos senhores feudais, à burguesia, e era usada como discurso para que o pobre, para que o operário aceitasse essa vida sofrida aqui na terra, porque ele tendo uma vida sofrida aqui na terra, ele teria uma vida boa lá do outro lado. Então Marx pregava contra a religião e pregava um ateísmo, dizendo que o operário tinha que ter uma vida boa agora, aqui, nesse momento, que ele tem certeza que está vivo. Tá entendendo? E a igreja então se opõe a isso, a igreja se opõe ao socialismo. O Papa João Paulo II, inclusive, né, vai fortalecer a encíclica Rerum Novarum do Concílio do Vaticano II. Ele vai ser contra a União Soviética durante a Guerra Fria. E aí, nesse momento, a igreja então dá origem a esse catolicismo social, ou ao socialismo cristão, que é ela ligada às camadas mais baixas, mas aceitando o sistema capitalista, dizendo que as diferenças de classes eram fundamental. Tá entendendo? Para dar liberdade à pessoa, para poder a pessoa exercer a salvação da sua alma, é o que vai falar nesse momento, né? E aí, desde lá, vai surgir essas pastorais, e na América Latina, como consequência, surgiu um movimento conhecido como Teologia da Libertação, onde muitos movimentos políticos de esquerda vão se ligar à ideia do socialismo cristão, ao ponto de se tornarem um pouco radicais. E o Papa João Paulo II vai criticar a teologia da libertação na América Latina, dizendo que muitos padres, bispos estavam se tornando socialistas quase que clássicos. Mas a teologia da libertação foi um movimento interessante na América Latina, que também mudou os rumos da cristandade. Então nós vimos o Concílio de Nicéia, que vai criar a Igreja Católica e transformar o cristianismo em religião. Nós vimos o Concílio de Trento, que mantém as bases da igreja e persegue através das suas atitudes na Contra-Reforma, tá ok? E o Concílio Vaticano II, que vai se posicionar a igreja no capitalismo contra o socialismo e criando o socialismo cristão e tentando criar uma igreja muito mais atualizada dentro da idade contemporânea, por essa instituição ter 2000 anos de história. Espero que tenham gostado, porque agora vocês já ficaram historizados. Um abraço!